Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam, a partir de agora, mais uma edição do Link CNJ. É um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje falamos de uma política pública importante desenvolvida pelo CNJ, o atendimento das demandas dos povos indígenas do país. Isso inclui o reconhecimento da cultura e das tradições desses povos, como a língua. Recentemente, o CNJ lançou a primeira versão da Constituição Federal, traduzida em língua indígena, o Inhangatu, considerada o tupi moderno. A versão da Constituição foi lançada no final do mandato da ministra Rosa Weber como presidente do Supremo e do CNJ. Foi um trabalho que envolveu indígenas bilíngues, pesquisadores e equipes do CNJ. Inhangatu quer dizer língua boa. Não é uma língua indígena de origem amazônica. Ela foi levada primeiro para o Pará, no século XVII, pelos colonizadores jesuítas que tiveram contato com os tupinambá no litoral brasileiro. A língua passou, então, a ser usada como idioma de contato entre indígenas de diversas etnias, brancos e caboclos, e se espalhou por várias regiões amazônicas. O censo 2022 do IBGE mapeou as línguas indígenas faladas no país e também mostrou que o Brasil tem quase 1.700.000 indígenas. O norte concentra 44% dessa população. Outros 31% estão no Nordeste. Os dois estados com maior número de indígenas são o Amazonas e a Bahia. Em 4.832 municípios a gente tem pelo menos uma pessoa indígena. Em 79 municípios, são mais de 5.000 indígenas residindo no território municipal. Então, a pesquisa ela nos permite saber, num nível muito detalhado, onde estão os povos indígenas, né? Quantos são, onde estão, e também nos saber quais residem dentro e fora das terras indígenas, né? Então, esse censo nos mostra que 36,7% dos indígenas residem em terras indígenas, né? Reconhecidas pela FUNAI, e o restante reside fora dessas terras. Então, o censo só pelos quantitativos já nos dá muita informação, né? Ele orienta política municipal, política estadual, política federal. Na esfera do judiciário, as políticas públicas para os indígenas coincidem com o começo da década internacional das línguas indígenas promovida pelas Nações Unidas. E também cumpre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que prevê a promoção de sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável com acesso à justiça para todos. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Edson Baré, presidente da Academia da Língua Inhangatu. Converso também com Maria Fernanda Marini Saad Ávila, presidente da Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas do Conselho Federal da OAB. E ainda com Andréia Jane Silva de Medeiros, juíza titular da 5ª Vara Criminal de Manaus e coordenadora executiva do projeto de tradução da Constituição Federal para a língua indígena Inhangatu. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para o Edson. Qual é a importância, Edson, dessa iniciativa de tradução da Constituição para a língua Inhangatu? Olá, Uranga Yanacuema, Uranga Ara, Muir Penharan, Penhe, Pemão Itapeicu, Yandeque, Ixé Serera Edson Baré, Aiku Suri, Apurungita Sasewa, Kwa Muraki e Amunhawa. É um grande privilégio e uma satisfação de estar falando sobre o trabalho que desenvolvemos, né, sobre a tradução da Constituição Federal para a língua Inhangatu, que foi um marco histórico, né, para nós como povos indígenas, né. Como a gente sempre veio dizendo que esse trabalho seja um ponto inicial para a inserção de outras línguas, né, nos documentos oficiais do Brasil. É uma coisa que assegura a nossa vida social, que assegura a nossa vida e como humanos. E isso
requer muito respeito e é um trabalho que fizemos com muita dedicação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a língua ainda. Ela não é uma língua de todos os povos indígenas do Brasil, ou é? Me fale um pouco sobre ela. Se não é a língua de todos os povos, mas é uma língua muito conhecida, né, na região norte, né? Inclusive já se teve que ela já foi até uma língua da maioria aqui na região amazônica, né, pelo fato de que na época quando se iniciou a atividade de colônia, de domínio aqui na região norte, né, se utilizou bastante a língua geral, né, que se chama também, que é o Iengatu, que podemos também entender como uma língua boa, né? Mas por ser muito conhecida, né, por ser falada por diversos povos, né, na Academia de Língua Iengatu, a gente fez um trabalho e percebemos que mais de 27 povos falam a língua Iengatu aqui na região norte, né? Aqui na região do Baixo Amazonas, em destaque os municípios de Santarém, Alter do Chão, em Manaus e em torno, né? Nos municípios de Manacapuru, Altazes, né? Barcelos e demais municípios em torno. E aqui na região do Rio Negro, né? Os municípios de Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira são onde mais aparece, né? Mas, então, ela é uma língua bastante conhecida, né? E é uma língua que vários povos entendem, né? Claro que também, se falando um pouco do tupi antigo, né? O tupi mesmo, né? O litoral do Brasil, todo mundo sabe, né? Entende um pouco do dialeto, das formas que as pessoas falam. Então, é uma língua da maioria. Doutora Andréia, a senhora é coordenadora executiva do projeto de tradução da Constituição para o Iengatu. Eu queria que a senhora nos dissesse, afinal, qual é a importância, qual é o alcance dessa medida para os direitos dos povos indígenas? A escolha do Iengatu se deu, óbvio, por essa explicação que o Edson deu, que é uma língua que é falada do Alto Rio Negro, a gente pensa no norte do Amazonas, até o Santarém, que é mais ou menos fronteira com o Amazonas, já então passando o Rio Negro todo e descendo o Rio Amazonas até Santarém. O Iengatu não é uma língua originária, foi uma língua que foi, vamos colocar assim, criada, né, na época da colonização. Por quê? Nós tínhamos centenas de povos na Amazônia e cada um tinha sua própria língua. E eles não se entendiam entre si e não se entendiam com os colonizadores. Então, foi criada essa língua de forma que os povos começassem a se entender e, a partir daí, se entender com os colonizadores. E, com o tempo, acabou se tornando uma língua de resistência. Por quê? Porque, a partir do momento que os povos começaram a se entender, eles começaram a criar um sistema de resistência contra a colonização. Então, foi esse um dos pontos criados para nós escolhermos a língua Iengatu. Então, a partir da resistência. Por quê? Porque resistência é realmente uma das características mais fortes dos povos indígenas hoje no Brasil e no mundo. Então, foi escolhida essa língua e, a partir disso, se criou, então, um grupo formado com doutores, professores, indígenas de várias regiões do Amazonas, para se criar, então, o grupo de tradução. Doutora Maria Fernanda, esse é um gesto, a tradução, não é? É um gesto que tem um lado simbólico, mas também tem um lado histórico, digamos assim. A própria ministra, Rosa Weber, classificou essa medida como uma medida histórica. Eu queria que a senhora nos falasse um pouco, na aplicação prática, no dia a dia, a senhora que é advogada, como é que isso pode beneficiar os povos indígenas? Como é que o uso da língua tradicional deles pode ajudá-los a ter mais acesso à justiça, a fazer valer os seus direitos?
Uma coisa muito importante da gente falar é que muitas vezes as pessoas querem falar sobre as comunidades indígenas sem ouvi-las, né? Tem coisa mais importante do que você ouvir a necessidade daquela comunidade. Então, assim, eu volto à sua pergunta com uma premissa básica. Existe coisa mais importante do que falar a língua da lei para entender ela, né? Saber dos seus direitos, saber dos seus deveres, compreender um processo para fazer parte dele plenamente, para ter o seu direito amplamente assegurado. Eu não consigo ver algo mais básico do que falar a língua da lei, né? Então, assim, o que muitos não sabem é que uma expressiva parcela da população indígena, nem sempre das comunidades mais remotas, inclusive, não fala a língua portuguesa, né? Não compreende. Imagina só o português erudito, né? O nosso português jurídico. Então, eu estava ouvindo aqui a doutora Andréia explicando essa parte que teve que tornar mais coloquial a lei para depois fazer a tradução. É um processo muito lindo, eu acho que isso é um ganho enorme para todo o país. Edson, o respeito às tradições, à cultura dos indígenas é básica, o CNJ tem trabalhado nesse sentido, mas esta não é a única demanda dos povos indígenas. Há outras questões importantes que eu pediria para você nos ajudasse a levantá-las. Por exemplo, uma das questões mais importantes, a meu ver, é a questão do território, dos territórios indígenas, hoje ocupados muitas vezes indevidamente. Então, eu pediria que você falasse um pouco sobre isso. Afinal, quais são as verdadeiras e principais demandas dos povos indígenas? Queremos dizer, né, a todos que nós, como povos indígenas, a gente não tem medo de nada, não. Não é um marco temporal que vai causar medo em nós. A gente já vem lutando já há vários anos. Desde o momento em que as primeiras caravelas chegaram aqui, encontraram nós, né, a gente vem lutando sobre a nossa resistência, né? E, de várias formas, nós, como povos tradicionais, como povos indígenas, nós viemos nos organizando. Aqui no Rio Negro, né, nos anos 80, quando nossos finados avós, nossos finados pais, né, nossos finados lideranças, que alguns ainda estão vivos hoje em dia, participaram, né, desse processo da Constituinte. Né? Vários nossos parentes se deslocaram daqui para Brasília, para Manaus, para poder fazer seus atos, né? E que isso nos fortalece a cada dia mais. Né? E nós estamos nos organizando de várias formas, né? Frente a essas situações, né? Hoje, aqui no Rio Negro, a gente tem a nossa Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, a FOIRN, que é a nossa instituição, né? É o que está organizando as nossas lutas em prol a esse desafio que se tem hoje. Né? Por exemplo, a questão da demarcação de terras indígenas, a questão da educação escolar indígena, a questão da saúde indígena, a questão hoje da sustentabilidade indígena, e hoje nós estamos lutando contra o marco temporal. Então, tudo isso a gente tem vivido, a gente vem lutando, e eu acho que a melhor forma de a gente lutar diante desses desafios que se tem hoje, assim como o marco temporal, é nos unirmos. Nós entendermos que isso são, de fato, políticas que vão trazer algo ruim para nosso povo. E dizer para as pessoas que estão nos assistindo agora, nós, povos tradicionais, a nossa vida não inicia no momento que a Constituição Federal é aprovada. Então, a nossa terra, mãe, o nosso território, sempre é nosso e sempre será nosso, e vamos lutar até a morte para que sempre seja nosso território tradicional. Doutora Andréia, a senhora, além de ter presidido ou coordenado a comissão de tradução, a senhora lida no seu dia a dia como juíza na região amazônica com as questões indígenas. Eu pediria que a senhora nos falasse um pouco sobre a questão do acesso dos povos indígenas à justiça. Que entraves a senhora identifica e que medidas seriam necessárias para que esse acesso fosse, digamos, mais eficiente? Mas eu vou pedir que a senhora responda daqui a pouco, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já.
O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Hoje falamos do atendimento das demandas dos povos indígenas pelo Judiciário. Isso inclui o reconhecimento da cultura e das tradições desses povos, como a língua. Recentemente, o CNJ lançou a primeira versão da Constituição Federal, traduzida em língua indígena, o Inhangatu, considerada o tupi moderno. Os nossos convidados são Edson Baré, presidente da Academia da Língua Inhangatu, Maria Fernanda Marini Saad Ávila, presidente da Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas do Conselho Federal da OAB, e ainda Andréia Jane Silva de Medeiros, juíza titular da 5ª Vara Criminal de Manaus e coordenadora executiva do projeto de tradução da Constituição Federal para a língua indígena Inhangatu. Doutora Andréia, eu disse no bloco anterior que a senhora lida constantemente com as questões indígenas por atuar na região amazônica. Eu lhe pediria que a senhora identificasse quais são os principais entraves para que os povos indígenas tenham acesso melhor ao judiciário. Onde é que está ou estão os problemas e quais são as soluções? Por exemplo, temos a terra indígena Vale do Javari, que faz parte da comarca de Atalaia do Norte. É um território de difícil acesso, com rios em que levam-se dias de navegação para chegar à sede do município. Nós temos a problemática da comunicação, a internet ainda é um sistema que funciona precariamente no interior do estado do Amazonas, em todo o interior do estado do Amazonas, você imagina ali nos territórios indígenas. Mas o Tribunal de Justiça do Amazonas tem alguns projetos em andamento, alguns projetos já concluídos. Por exemplo, na terra indígena Vale do Javari, nós tivemos a instalação de inúmeras sessões eleitorais dentro das comunidades indígenas. São comunidades que se chega somente via barco ou via helicóptero. Não há outra maneira de se alcançar aquela comunidade indígena. Quando eles têm acesso a esses direitos, né, acesso à justiça, eles conseguem se fazer representar. Então, isso é um dos exemplos. Outro exemplo de projetos do Tribunal de Justiça do Amazonas, nós temos aí a tradução dos cartazes sobre audiência de custódia, através da Resolução 213 do CNJ. Foi um projeto também levado a cabo pelo CNJ e o programa Fazendo Justiça, a doutora Luana Marley, aqui no Amazonas. Começou lá na terra do Edson, começou lá em São Gabriel, onde foram traduzidas para 3 línguas indígenas, entre elas Inhangatu e Tucano, e depois o projeto foi até o Alto Solimões, com a língua ticuna e as línguas Canamari, Matiz e Marubo, dentro da terra indígena Vale do Javari. São cartazes que há explicações sobre como ocorre a audiência de custódia, o que eles têm direito, se eles não entenderem, por exemplo, o português de forma correta, eles têm direito a um tradutor, o que é tornozeleira eletrônica, o que significa liberdade provisória. Então, esses são os projetos que o Tribunal de Justiça vem aqui trabalhando, encaminhando dentro da perspectiva que traz essas resoluções do CNJ. Doutora Maria Fernanda, há uma série de iniciativas, de medidas, resoluções tomadas pelo CNJ, pelo Judiciário como um todo, no sentido não só de garantir o acesso dos povos indígenas à justiça, mas também de garantir outros direitos de qualquer cidadão. Eu pediria que a senhora nos falasse um pouco sobre isso e ir além, inclusive, nos dissesse o que falta, o que o Judiciário e o CNJ em particular precisam fazer.
as iniciativas do Conselho Nacional de Justiça são de extrema importância, né? Nós temos algumas resoluções do CNJ que estabelecem diretrizes para assegurar os direitos das pessoas indígenas. Temos a resolução 287 de 2019, que estabelece procedimentos ao tratamento das pessoas indígenas acusadas, réis, condenadas, privadas da liberdade, a fim de assegurar o direito dessa população no âmbito criminal do Poder Judiciário, como a doutora Andréa estava falando um pouquinho. Temos também a resolução 454, mais recente, importantíssima resolução de 2022, que trata de estabelecer diretriz, basicamente, do direito ao acesso ao judiciário das pessoas e dos povos indígenas, né? Dentro dessa importante resolução, vamos dizer assim, são preceitos ao Poder Judiciário para garantir os direitos dos povos indígenas, como, por exemplo, a obrigatoriedade de se nomear um intérprete, né, de preferência escolhido pela comunidade indígena, para participar de todo o processo, né, a fim de garantir que o indígena tenha plena compreensão dos atos processuais. Isso agora parece lógico e óbvio, né, a necessidade de um tradutor, mas há pouco tempo isso não era vinculado dessa maneira, né, através de uma norma, de uma resolução. Assim, em relação ao que falta, né, que você me perguntou, de novo, acho que a gente tem que fazer um trabalho de escuta que vem sendo feito, a gente tem ganhado muito, né, junto com o Supremo Tribunal Federal, tem tomado iniciativas bacanas. Eu vou só destacar uma que é recente também, agora de 11 de setembro, que foi a publicação da Convenção 169 em Caiapó, a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, juntamente com o Ministério Público Federal, o STF publicou, foi super bacana. Então, assim, tem muita coisa ainda para ser feita, mas acho que nós estamos no caminho. E, doutora Andréa, eu sei que a senhora tem um exemplar da Constituição Federal em Engatu em mãos. Eu pediria que a senhora mostrasse rapidamente. Me parece que é uma edição até bem acabada, luxuosa. O Edson, então, você pode nos dizer o que tem ali na capa? Aquilo que está acima de todos. Ah, sim. Faz todo sentido. Para encerrar, Edson, eu lhe pediria que você nos dissesse com que sentimento você recebe essas iniciativas do Poder Judiciário para dar acesso e garantias de direitos e o que você espera a mais do que já está posto. Por favor. Mairame o Sika Yandera, Tikwa Kwekatu, Yamhasara Yanienga Gichi, Kwa Mundo Sato do Sua, Yapita Suri, Yase Yasu Yampinima, Asui Yambeu Sesewara, Yanienga Pi. Yase Yandara Yande indígena, tá? Uranga Piri, Você Piri, Urico Piri Sesewara Yandara, Mairame, Yambeu Manungara Sewa, Yanderikusa, Yandere. Uma última coisa, como é que se diz muito obrigado em Engatu? Kwekatu Rete. Bem, com esse muito obrigado, então, nós chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez a participação de Edson Baré, presidente da Academia da Língua em Engatu, a Maria Fernanda Marini Saad Ávila, presidente da Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas do Conselho Federal da OAB, e ainda a Andréa Jane Silva de Medeiros, juíza titular da 5ª Vara Criminal de Manaus e coordenadora executiva do projeto de tradução da Constituição Federal para a língua em Engatu. Então, mais uma vez, muito obrigado. E o Link CNJ agora dá um giro pelos estados e pelos tribunais do país. A Justiça Eleitoral começou a 7ª edição do Teste Público de Segurança da Urna 2023. Nesta fase, é possível analisar, por exemplo, os comandos existentes na urna desenvolvidos pela equipe de tecnologia da informação do TSE. A próxima fase será entre os dias 16 e 20 deste mês. A Justiça Maranhense promove capacitação para a entrega voluntária para a adoção. O curso será feito de forma online. Informações sobre as inscrições estão no site do Tribunal de Justiça do Maranhão. A Justiça do Ceará agendou mais de 400 processos para o Mês Nacional do Júri, entre os dias 1º e 30 de novembro. O número é 43% maior do que em 2022.
O Mês Nacional do Júri é um esforço concentrado para o julgamento de crimes dolosos ou intencionais contra a vida. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! Uma campanha do CNJ criada para conscientizar e buscar reduzir os alarmantes números da violência contra as mulheres foi lançada durante a primeira sessão presidida pelo ministro Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal no último dia 4. A campanha Cartoons contra a Violência conta com a parceria de cartunistas que vão nos ajudar a desenhar um amanhã sem violência. Acesse cnj.jus.br/proteção mulheres para saber detalhes da campanha e como fazer parte desse movimento. Se hoje é possível reconhecer o Brasil como um Estado democrático de direito, é porque, no dia 5 de outubro de 1988, foi promulgada a Constituição Federal, a nossa Constituição Cidadã. A gente explicou numa série de posts especiais no Instagram o que o CNJ tem a ver com a Carta Magna, já que o órgão só nasceu 16 anos após a vigência do texto, com a aprovação da Emenda Constitucional 45 de 2004. Desde então, o CNJ é responsável pelo controle administrativo, financeiro e disciplinar dos 5 segmentos do Poder Judiciário brasileiro, com exceção do STF. Por fim, a expansão e o fortalecimento dos escritórios sociais fazem parte das atribuições do Programa Fazendo Justiça, coordenado pelo CNJ em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. No levantamento apontado no Relatório de Acompanhamento dos Escritórios Sociais, ano 2022, o CNJ identificou que assistência social e documentação são as principais demandas indicadas pelas pessoas que já passaram pelo cárcere, assim como seus familiares, que precisam de atenção do Estado para traçarem novas trajetórias em liberdade. Conheça os resultados desse levantamento nas redes do Conselho. Por hoje é só, até mais! Agora vamos ao quadro Uma História. É aquele momento em que um juiz ou uma juíza fala de uma experiência profissional que marcou a carreira dele ou dela. Meu nome é José Antônio Robles, eu sou desembargador corregedor geral do Poder Judiciário de Rondônia, do Judiciário de Rondônia. Uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez participando do TV Justiça para poder contar uma história, né? Então, a história que vou contar para todos é com relação às inovações judiciárias. O Poder Judiciário de Rondônia, por 4 vezes, já é considerado selo diamante, por 4 vezes é premiado pelo CNJ como um tribunal de ponta. E isso se deve, dentre outras razões, ao uso da tecnologia, à eficiência do uso da tecnologia. A história que vou contar começa em 2009, quando acabamos desenvolvendo um programa aqui em Rondônia chamado Central Eletrônica de Mandados, que era nada mais, nada menos do que enviar ao oficial de justiça, Central Eletrônica de Mandados, enviar ao oficial de justiça os mandados de citação, de intimação, notificação, dentre outros, mandando virtualmente. Nós enviávamos virtualmente. E me lembro que, nessa época, tudo era papel. E quando nós demos a notícia como deveria ser, porque nós nos baseamos para fazer esse projeto como se fosse encaminhar um e-mail. Então, os oficiais recebiam o mandado na casa deles e, dali, eles imprimiam e cumpriam a diligência e virtualmente devolviam, dizendo sobre a efetivação da diligência, não é? E o interessante é que, como eles sempre eram acostumados a virem ao fórum, já foi uma mudança, não só o uso da tecnologia, mas também essa mudança de não comparecer mais diariamente ao fórum. Então, era uma quebra de paradigma. O que houve foi que, quando eu fui fazer a apresentação aos oficiais de justiça da comarca de Porto Velho, que passavam de 100 oficiais de justiça, eles ficaram um pouco nervosos, digamos assim, com aquela situação. Me lembro de que alguns chegaram até, e eu me levei tudo na brincadeira, me chegaram até a ofender. Mas o fato é que eles tornaram-se receptíveis à ideia e foram cumprindo as diligências de forma virtual.
e hoje ela é uma realidade no país. Nós sabemos que alguns tribunais agora, eles já usam até, no momento do cumprimento da diligência, a fotografia. Eles fotografam o cumprimento do ato, a diligência que está sendo realizada, principalmente quando diz respeito a ações possessórias. Mais uma mudança, mais um avanço no uso da tecnologia. Então, eu me sinto muito feliz de ter participado dessa mudança de paradigma em termos de tecnologia para o Poder Judiciário de Rondônia, e eu vejo que sem ela hoje é impossível de haver uma prestação célere, eficiente, com transparência, não é? E então eu fico muito feliz de poder contar essa história a todos vocês. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, na rádio e na TV Justiça. E até a próxima semana.